11 horas da manhã e a gente inicia mais um bate-papo, trazendo informação de qualidade para você que nos acompanha aqui nos canais, aqui no YouTube, ou na rede pla.eco.br, onde a gente divulga os nossos trabalhos no mundo orgânico, no mundo de vida saudável, no segmento de vida natural. E hoje nós vamos bater papo com o Paulo Rogério, que o Paulo vem de uma longa estrada, trabalhou já em grandes empresas na área de distribuição de alimentos, e junto com mais dois ou três parceiros, formaram uma sociedade e começaram, alguns anos atrás, trazendo uma inovação, coisa que hoje, o que vocês produzem hoje é ouro, né? O que vocês têm na mão. No mundo orgânico, muito poucos produtos são certificados, muito poucos produtos são aceitos para que a gente use no manejo orgânico. E vocês, da Xinfértil, né? E eu quero saber de você, Paulo, eu tenho até um pouco do seu histórico, mas eu prefiro ouvir de viva voz. Como é que começou tudo isso? Me conta. Você já foi agricultor, você já trabalhou com gado, inclusive? Já trabalhei, já fui agropecuarista por 15 anos. Agropecuarista. Sim. Há 15 anos atrás, foi como você começou, depois você foi na área de distribuição de alimentos, e aí você juntou com mais dois ou três parceiros, inovaram, foram buscar tecnologia, fizeram pesquisas para trazer uma inovação sensacional, e hoje o tema de hoje é exatamente esse. Nós vamos falar sobre a Xinfértil. E a Xinfértil nasceu... Vocês nasceram há 7 anos atrás? Não, a fábrica começou, o projeto começou em 2018. Legal. Foi juntado 3 empresários, que um era um dos sócios era o que tinha a distribuidora no Ceagesp. Essa distribuidora está entre as 3 maiores de lá, que quando abriu o Ceagesp, eles entraram, né? Então ele tem muito know-how nessa parte de hortifruti. E aí, juntando com outro amigo nosso e um chinês, né, que é um empresário que tem vários negócios aqui no Brasil, eles estavam conversando sobre eles, né, trazerem a agricultura orgânica para cá, que lá na China é forte. Inclusive, o maquinário todo que a gente tem, toda a fábrica, todo o material que a gente tem veio da China. Não tem nada aqui no Brasil que faça esse processo ainda, né? Todo mecanizado, todo controlado, vai para a máquina, da máquina já vai direto para a empacotadora. Então, assim, o aproveitamento da nossa matéria orgânica, ela é de 100%. Não tem perda, não... Antes, Paulo. Oi? Queria voltar um ponto antes com você. O que motivou vocês a mergulharem nesse mercado? Porque, veja, aparentemente estava todo mundo estabilizado nas suas funções, mas aí veio uma força por trás e empurrou vocês. Qual foi essa força, Paulo? O que vocês acharam que faltava? Qual foi o gatilho que despertou para que vocês tomassem essa iniciativa? Percebendo que é um mercado emergente e forte, né? A gente está assim numa era de sustentabilidade, né? Sustentabilidade. Isso. E como a gente está vendo esse mercado crescer de 2000, começou mais ou menos em 2000, meados dos anos 2000, né? E de 2000, 2010, 2015, esse mercado começou a ficar forte, já deu uma crescida mais ou menos de uns 30% nesse mercado, né? E também a comida mais saudável, né? Tirar bastante essa química, porque além né, isso vai para o solo, isso contamina a água, isso com o tempo, com o crescimento da população, aí vai ficar insustentável. Então... Eu até queria ver com você, Paulo, você me deu alguns dados aqui que eu achei interessante das projeções mundiais com relação ao consumo de água, energia. Isso. E eu queria que você falasse um pouco disso, porque isso tem a ver com o que você está me respondendo agora, né? Qual foi o gatilho? Então, vocês fizeram estudos e entenderam que a demanda até 2030 ela teria algumas dificuldades para a gente atender isso em nível nacional e nível de exportação. E aí você começa essa conversa minha com você dizendo, olha, nós estamos num momento de sustentabilidade e a gente se sentiu obrigado a fazer alguma coisa
porque as projeções realmente elas iriam contra o momento que nós estamos atual. Eu queria que você falasse um pouco desse estudo que vocês fizeram, que é muito interessante, e com relação às projeções que vocês fizeram, até para mergulhar nesse mercado. Isso é bom que as pessoas saibam, porque é muito cômodo para nós, consumidores, quando a gente vai na feira, vai no supermercado, vai no sacolão, ou qualquer lugar onde você consuma, onde você compra o alimento, mas você não conhece muito bem a política que está por trás, né? Quais são as projeções mundiais, como é que esse alimento, quando chega lá, as pessoas nem sonham, né, o trajeto que ele passou, por onde ele percorreu, quem plantou, como foi. E no momento onde nós estamos, né, no século XXI, onde a informação é tudo, né? E o momento requer essa sustentabilidade que você está colocando. Então, eu queria ouvir um pouco esse caminho que vocês percorreram, que você estava me explicando, e queria que você falasse um pouco dessas projeções que vocês fizeram, dos estudos que vocês fizeram. O que a gente percebeu é que isso está dando mais oportunidade para pequenos, para médios, para plantações ostensivas. Fica um pouco difícil porque você vai ter que aplicar muito, diferentemente do NPK, que é concentrado, né? E o que a gente pôde perceber é que com isso está vindo, a gente economiza muito transporte, a gente evita muita coisa porque vem direto do produtor. Já como é a distribuição hoje de alimentos no país todo? Tudo que vem para o CEAGESP, você vai buscar fora, aonde tem as lavouras, porque aqui na capital não tem. Ele vem para o CEAGESP e do CEAGESP volta para onde ele veio. Então, com essa parte dos orgânicos, isso já não tem isso. Ele já vem direto para a distribuição. Eu não vou buscar lá, volto para cá, para depois voltar para lá de novo. Então, isso gera também uma menos emissão de carbono, tudo isso. E fora que, né, a gente está dando chance para pequenos, porque assim, tem terras que ela é pequena para uma coisa e grande para outras coisas. Com uma terra pequena, bem dividida, bem escalonada, bem certinha, a gente consegue fazer com que aquele pequeno agricultor consiga se sustentar, coisa que não acontecia, né? Então, hoje a gente percebeu também que não temos insumos, né? Você vê 60% a 70% de adubos vem de fora. E o que a gente quer fazer com isso? Diminuir isso. Fazer com que as coisas sejam feitas aqui. Para a gente não ficar dependendo das pessoas lá de fora. Então, a gente enxergando isso, quer dizer, a gente tem uma ambição aí de pelo menos conseguir abraçar uns 5% do mercado aqui de São Paulo. Sensacional. Né? Sensacional. E isso não acontece. Então, a gente quer suprir uma demanda que não há. Trazendo a fábrica para cá e tendo um aproveitamento 100% de que poucos conseguem atingir isso, né? Que a maioria das pessoas... Eu vou dar uma lida no que você me mandou, porque eu acho interessante abordar esse tema aqui. As projeções mundiais de aumento de consumo de água, elas serão de mais de 50%, energia mais 40% e alimentos passarão a ser consumidos mais 35% até 2030. E isso são reflexos principalmente das tendências de expansão populacional, maior longevidade e aumento do poder aquisitivo de grande parte da população mundial, da Ásia, África e América Latina. Esses aspectos associados à produção intensa e urbanização, a alteração dos comportamentos dos consumidores, as mudanças de cadeias produtivas globais e aos conflitos geopolíticos. Isso aqui a gente lembra um pouco do que a gente viveu algum tempo atrás, desses conflitos geopolíticos com relação à política russa, né, dos fertilizantes. Né? O presidente Bolsonaro tomou um avião e foi conversar com o Putin para que não faltasse isso aqui nas nossas largas produções. O Brasil hoje, para quem não sabe, alimenta a cada 5 pratos de comida na Europa, 1 é fornecido integralmente pela nossa agricultura aqui no Brasil. E isso lato sensu. Isso, eu estou dizendo agricultura não só do mercado orgânico, mas do mercado dos convencionais. Ou seja, o Brasil ele disparou da 18ª posição nos últimos 10 anos e hoje é o 4º produtor mundial de alimentos.
ou seja, isso só com 7% das terras agricultáveis. Ou seja, a gente tem terra horrores, a gente tem pessoas como o Paulo e outras empresas que trabalham firmemente nessas questões de produção de... eu vou usar a palavra fertilizantes, né, mas muita coisa é tida com recomposição de solo e tal. Então, assim, existem várias vertentes para falar da mesma coisa. Então, quando a gente fala de fertilizante, existem fertilizantes absolutamente aprovados pelas certificadoras de produção de orgânico, de produção de biodinâmico, e esse certificado ele é absolutamente válido, porque eles fazem um estudo bastante complexo para saber da capacidade de afetar, né, o quanto aquilo afeta a gente no consumo ou não. A grande vantagem da produção orgânica é não ter metais pesados, química pesada, nem na terra, nem nos alimentos, nem para quem está plantando, nem para quem está consumindo. Hoje, a busca por inovação na tecnologia, para a criação de novos produtos que não agridam o meio ambiente, não agridam a saúde física humana e não agridam a capacidade e integridade dos alimentos, é uma busca gigante por pessoas sérias como o Paulo e outras empresas que mergulharam a fundo nisso e estão buscando soluções para que haja quantidade de produção mundial, para que o nosso povo, tanto aqui, todos os seres humanos possam ter capacidade de aquisição e de ter acesso a um alimento de boa qualidade. Um produto livre de agrotóxico, hoje, para a saúde, para a população mundial que passou por uma Covid, saúde é tudo hoje. Aumentar o nosso grau de imunidade, aumentar a nossa capacidade de se alimentar melhor, aumentar o consumo de produtos que não contenham traços de agrotóxico, isso faz toda a diferença. Né? Que todo alimento que entra pela nossa boca seja um alimento também que tenha capacidade para nos curar e não de nos adoecer. E esse eu tenho certeza que é um dos grandes compromissos da Chinfértil. Vocês desenvolveram alguns produtos mediante tecnologia, estudo, e eu queria falar um pouco sobre isso com você, Paulo, porque eu sei que vocês estão inovando na área, vocês estão trazendo novidade, e é importante que essa novidade vá para a rua. Eu aqui, o nosso time, o Grupo Plá, ele se presta a trazer esse tipo de qualidade de informação para que as pessoas tenham novas opções, para que as pessoas tenham uma boa base de decisão através de uma informação de qualidade. E é isso que eu busco com você aqui nesse bate-papo, Paulo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o teu Parque Fabril, de como vocês começaram, aonde vocês estão e onde vocês querem chegar, e depois eu vou querer ouvir um pouco sobre cada produto que vocês desenvolveram com essa nova tecnologia. Então, eu queria que você me contasse um pouco de onde vocês vieram, cada um era empresário, né? Vocês vieram do setor de distribuição, cada um de uma vertente, e aí vocês se fundiram, juntaram, montaram uma empresa e vocês estão decolando. E eu quero que você conte um pouco dessa história, de como vocês começaram, aonde vocês estão, porque é importante que as pessoas estejam vendo a gente, elas tenham essa noção do trabalho que dá e aonde se quer chegar, para que a gente tenha colaboração no meio. A gente quer muito, nós do mundo orgânico, queremos muita colaboração, menos competitividade e mais colaboração. Então, essa colaboração que vocês estão dando para o nosso país, que vocês estão dando para os pequenos e médios empresários, isso faz uma diferença muito grande, Paulo, muito grande. Queria que você contasse para mim o início e onde você está. O início, você começou um pedacinho, agora eu quero que você conte, depois dessa caminhada, dessa primeira pernada que vocês deram, o momento que vocês estão. Na verdade, a primeira pernada foi montar a fábrica, toda a estrutura, né? Na verdade, o orgânico ainda está meio que engatinhando, muita falta de informação. Essa cultura é nova. O meu parceiro, ele trabalha no Globo Rural. Então ele está em campo a todo momento, ele foi para a feira de Dubai, ele vai para Paris, pelo canal rural, né? Ele viaja pelo estado todo, pelo Brasil todo, então ele está bem na linha de frente. Eu faço aqui a retaguarda dele, na verdade. E ele teve numa palestra aqui exatamente sobre adubação, sobre cafés e tudo mais. E o que ocorre lá?
uma mulher falou para ele o seguinte: ah, legal, você faz isso, tal, mas não serve para alface porque queima a planta. Então, isso é errôneo, né? Totalmente errado. Queima a planta assim, aquela pessoa que compra o adubo, o esterco de galinha, que é o nosso caso, que é a nossa principal matéria-prima, faz aquela compostagem dela lá no sítio dela, faz o monte dela, não vira direito, tal, aquela coisa bem manual, e a coisa ela não se faz por inteiro. Você vai usar aquilo que você... A homogeneização não fica completa. Oi? Não, não fica completa. Não fica completa. Então vai ter um pedaço que vai dar certo, outros não, e você vai lá e joga na sua planta. Realmente, risco total de queimar a planta. Agora, no nosso processo, isso não tem risco, é zero. Muito pelo contrário. Vai ajudar a sua planta a se desenvolver, você vai ter um aumento de produtividade. Então, nós estamos batendo ainda um pouco. Efetivamente, nós entramos em produção total esse ano. Okay. Então, nós estamos batendo um pouco nessa barreira do desconhecimento do produto. Uns ainda acham que queima a planta, então a gente vai ter que fazer um trabalho de cultura também. Algumas pessoas já pesquisam, sabem quais são os benefícios. Mas tem uma grande maioria aí que vem há anos e anos e décadas fazendo de tal maneira que para você conseguir fazer com que a pessoa entenda como funciona, isso está sendo ainda uma barreira para a gente. Então, eu acho que a gente ainda vai ter bastante luta. O que a gente está fazendo? A gente está, por enquanto, apresentando o produto. Alguns produtores eu estou indo deixar para ele, olha, vou te deixar aqui uma quantidade, a gente vai fazer uma faixa aqui para você poder ver a diferença do que você faz hoje e da atuação do nosso produto na sua lavoura, em relação à produtividade, em relação ao solo, em relação a tudo isso. Então, isso é uma coisa que está engatinhando ainda. E eu cheguei a ver também algumas coisas aí que tem muita gente anunciando orgânico, mas com NPK junto. Então, as pessoas precisam tomar esse cuidado, né? Se você pegar aí e entrar aí em produtos orgânicos, adubos orgânicos, você vai ver lá, adubo orgânico, mais NPK. Então, isso daí já não é orgânico, mas a pessoa anuncia como orgânico. Então, esse tipo de cultura, essa barreira a gente está enfrentando ainda, mas com o tempo está tudo lá feito, a gente está com o trabalho em cima. Eu espero também, com esse vídeo aqui que a gente está fazendo, algumas pessoas entendam mais, queiram saber mais, se aprofundem mais, porque é diferente você fazer uma compostagem, que a maioria das hortaliças usa a compostagem, né? Para fazer ali o substrato e tal, e acabam usando o NPK para fertilização. Com o meu produto, com o meu, ou quem também fabrica o 100% orgânico, você já não vai precisar fazer isso. E uma das vantagens também é afastar a praga, afastar a erva daninha, que ela ajuda a fazer isso, né? O adubo totalmente orgânico. Vocês chegaram orgânico. A certificar? Sim, nós temos um mapa e agora nós estamos pegando uma certificação de uma empresa que certifica o produto 100% orgânico, né? E para você ter essa certificação, todo lote nosso, ele é analisado, né? Aqui, vou até te mostrar, tem as análises aqui. Todo lote que sai é analisado para controle de qualidade, para a gente manter os mesmos níveis de nutrientes, né? Ferro, manganês, pentóxido de fósforo, óxido de potássio, o nitrogênio é muito rico em nitrogênio, e os ácidos úmicos e fúlvicos, que são essencial para a planta, para dar estrutura radicular, a parte aérea, aumentar a produtividade. Com o adubo orgânico, você não precisa usar mais nada. Dá tudo. Então, você, por exemplo, você que é produtor e que está nos assistindo agora, eu acho que vale a pena você testar esse produto. Acho que vale a pena você experimentar isso, porque, veja, o desenvolvimento tecnológico que essa empresa passou ao longo dos últimos anos, o avanço, né, nas pesquisas e tal, trouxe a homogeneização desse produto e trouxe também a possibilidade de você, pelo menos, fazer um teste. Pelo Sim. menos fazer um teste.
É difícil a gente falar não. É muito comum você negar antes de experimentar. Ah, isso eu não gosto. É jiló. Ah, eu não gosto. Mas já comeu jiló? Já comeu jiló bem feito? Ah, é quiabo. Eu não gosto de quiabo. Mas você já comeu um quiabo muito bem feito? Ou seja, existem alguns preconceitos mesmo antes de se ter o conceito em si da coisa, né? Então, para você que é produtor, que está nos ouvindo agora, eu acho que vale a pena você procurar a Chiclete, vale a pena você entrar no site, buscar esses produtos, porque, notadamente, esses produtos que foram desenvolvidos há algum tempo e que foram certificados, sem dúvida nenhuma, te dá capacidade técnica de usar sem nenhum tipo de problema. E o uso adequado do produto, exatamente conforme foi produzido e seguindo as orientações de quem produziu, sem dúvida você não vai ter problema. O grande problema é quando a gente quer inovar em cima do que já foi feito. E aí já não sinto que seja a coisa mais inteligente. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre a aplicabilidade, porque você tem mais de um produto. Aqui você tem fertilizante orgânico, você tem condicionador de solo, você tem fertilizante foliar, substrato e fertilizante organomineral. E eu sei que são coisas distintas para usos distintos. Então, ou seja, você criou uma série de produtos que dá para o cara dar uma cercada nos problemas que ele vai ter com a roça. Isso para pequeno e médio produtor. Ou seja, é só vantagem. Eu queria que você falasse um pouquinho de cada produto para mim. Na verdade, o produto que nós estamos fabricando hoje, na linha, em primeiro lugar, é o fertilizante orgânico. Ele não é adubo, ele é fertilizante orgânico. Os outros produtos a gente ainda está elaborando direitinho, vendo direitinho como é que está ficando, porque está em testes ainda, está em análises. A gente não vai soltar nada sem estar totalmente certificado, sem estar totalmente testado, sem estar tudo certinho. Então, nosso primeiro produto, o carro-chefe, é o fertilizante orgânico, esse 100% orgânico. Eu esqueci de te falar, nós estamos localizados em Campinas, a fábrica. Então, ali para Campinas e região, a gente está bem pertinho, São Paulo, mas a gente atende a qualquer lugar, né? E o que você estava falando dos insumos, o que eu queria falar também é o manejo, né? Facilita muito o manejo do agricultor. Por quê? Ele não vai precisar fazer a compostagem de galinha. O preço que ele está pagando na compostagem de galinha, no esterco de galinha, no custo-benefício do nosso produto vai ser muito melhor, porque ele vai ter que usar muito menos, né? Se ele usa... Isso faz diferença. Se ele usa, vamos supor, 2 quilos no metro lá do canteiro dele, ele vai usar 1 do meu, né? Por quê? Metade. Sim, às vezes até menos, dependendo de como é lá a cultura dele. Mas a princípio é de 50% para baixo que ele vai usar o nosso produto. E o manejo, né? Ele não vai ter que pegar aquele esterco, jogar lá no terreno dele, ficar aquele cheiro maldito, ficar virando, fazendo, indo lá buscar, porque não vem sacado o esterco de galinha, vem a granel. Então ele tem que ter um espaço para ele largar aquilo lá, né? O nosso não, o nosso também pode vir a granel, se ele tiver um barracão, ou vem sacado na quantidade que ele quer. A gente tem sacos de 25, de 50, de 10, dependendo da pessoa, dependendo de como é que ele faz. Então, o que a gente vai fazer? Ele vai ter mais tempo para cuidar de outras coisas do que ele ficar se preocupando com aquele substrato, aquela compostagem que ele está fazendo lá. Ele já não vai precisar mais fazer isso. Então, o tempo que ele perdia para fazer aquilo, o espaço que ele tinha para aquilo, aquele cheiro, aquela coisa toda, ele já elimina isso. E comparando com o custo nosso... prazer, né? Sim, e comparando com o nosso custo, ele vai ver que ele vai gastar menos e vai ter mais tempo para ele fazer outras coisas. Quem sabe até ampliar, né, a horta dele, a cultura dele lá. Essa é uma das vantagens também de você usar o produto. Não só como benefício para as plantas, mas também no manejo dele do dia a dia ali vai economizar um bom tempo da vida dele. Como é que está o desenvolvimento de novos produtos? Como é que vocês estão vendo aí a política interna? Como é que vocês estão vendo o desenvolvimento do próprio negócio em si com aí os próximos 2, 3 anos? Como é que é a visão de vocês para o próximo futuro?
A gente tem uma ideia de que essa cultura vai dar uma abertura maior, né? As pessoas estão mais conscientes, estão buscando isso. Isso aqui perto mesmo da minha casa, aqui em São Paulo, tem uma feira de orgânicos, né? Tem também aqui na Água Fria, também tem a feira dos produtores de orgânicos. Ali sempre teve um movimento, mas ainda está bem, pelo que a gente percebe, ainda está bem pequeno, né? Porque também a gente já viu várias fraudes de gente vendendo orgânico e o cara indo lá no CEAGESP buscar e vendendo como orgânico. Então, essa barreira tá bem forte, mas eu acho que nos próximos 3 anos isso daí vai, assim, pelo movimento que a gente está vendo agora, está dando uma acelerada. Então, eu estou vendo que essa barreira a gente acho que vai conseguir quebrar 2, 3 anos. Eu acho que a gente já vai estar com a linha toda completa. Não adianta eu querer fazer os outros agora se eu não conseguir implementar a cultura do orgânico, né? Que é uma coisa difícil, era uma coisa que era onerosa, né? Você vê que uma maçã orgânica custa R$ 5 e uma normal custa 50 centavos, assim, só para comparar, tá? O absurdo de diferença. Por quê? Porque o manejo é difícil, tudo difícil. Então, o que a gente quer é facilitar. O fertilizante orgânico, como eu falei antes, vem com essa proposta, né, de facilitar o seu manejo e melhorar a sua produtividade, né, que é a intenção. Você tem um custo menor, uma produtividade melhor e uma qualidade ótima. Né? Então, isso a gente está fazendo. A intenção, assim, um negócio bom é bom para mim e bom para você. Não adianta ser só para mim ou só para você, né? Tem que ser para todas as partes. Então, nós estamos aqui para agregar isso, né? Oi? Como diz um amigo meu, o Banco do Brasil, bom para todos. É bom para quem compra, é bom para quem vende, é bom para quem consome. Exatamente. Então, os produtores que querem experimentar o produto podem entrar em contato com a gente leva uma amostra na sua propriedade, a gente acompanha ali o uso, a gente faz a comparação ali do que ele fazia antes, do que ele está fazendo hoje, os nutrientes que a gente conserva são 100%, são de alta qualidade. Por exemplo, na compostagem você já não consegue manter os ácidos úmicos e fúlvicos, que é o fundamental para a planta, que faz toda a parte radicular, a parte aérea, e ela atua como uma síntese dos hormônios vegetais, como a auxina, por exemplo. Ela estimula tudo isso, naturalmente, sem química nenhuma, zeradinho. Com a vantagem de, como eu falei, ela dá até uma diminuída nas ervas daninhas, dá um upgrade na sua plantação. Isso, né, a gente fala, as pessoas, tá falando tal, mas é o que você falou. Querendo, a gente vai na propriedade, a gente deixa uma amostra, a gente faz uma experiência, aplica o produto lá, a pessoa usa e vê como é que se comporta. Mas a gente tem todos os certificados, todas as análises, tudo isso para comprovar. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. O consumo consciente é algo que a gente deve pensar cada vez mais, e vai desde a escolha do momento da produção até o momento da escolha na gôndola. Eu tenho dito aqui, eu bato nessas teclas constantemente, para as pessoas que não têm condição financeira de consumir orgânico em 100% delas, elas façam algumas escolhas, por exemplo, nos alimentos que elas comem com casca. Esses alimentos que têm casca, como o morango, por exemplo, algumas frutas que você come com a casca, a maçã, por exemplo, a batata, tudo bem, a pessoa tira a casca, mas outros alimentos que se consomem com a casca, como o tomate, por exemplo, alguns tiram, outros não. Mas o tomate salada você não tira a casca. Não. Eu diria que as pessoas consumam esses, especialmente, se elas puderem, consumir esse tipo de alimento, especialmente os que vão com casca, porque ali fica um pouco do resíduo, né, dos fertilizantes que são nocivos à saúde. Né? Então, para quem não pode, que faça uma excelente higienização desses produtos, e a gente já trouxe aqui produtos que fazem essa higienização com perfeição, a gente já trouxe essa informação aqui, só dar uma olhada
nas nossas lives, a gente já entrevistou uma empresa que faz esse trabalho muito bem feito. Ou seja, vai minimizando a quantidade nociva de produtos que vêm agredir o nosso corpo. Assim, eu sugiro que as pessoas que não têm condição de ainda consumir 100% da produção orgânica, que elas consumam pelo menos os que têm casca. Eu sempre oriento as pessoas a fazer a transição, né, do convencional para o orgânico, adotando uma medida de todo dia um pouco. Né? E esse todo dia um pouco, ele começa desmamando alguns produtos que você vem usando no solo, que vai degradando o solo, que vai degradando a capacidade produtiva da sua própria área, né, para que essas pessoas vão fazendo a transição para produtos como o seu, como de outras empresas que se ocupam, que se preocupam, né, em trazer uma qualidade para que o solo não seja degradado, para que haja real sustentabilidade em todos os sentidos, né, para que esses produtos não tenham que viajar, por exemplo, de uma Rússia até o Brasil, para que esses produtos tenham bem fácil, perto de você, no seu estado, que tenha uma logística favorável para que você consiga consumir esse tipo de produto, né, viajando dentro do próprio país, para que tenha uma logística favorável, para que você tenha um solo, que você não tenha que toda hora ficar revigorando esse solo, para que você não tenha perda de solo, para que você tenha uma maior capacidade produtiva. Então, tudo isso parece um papo comercial, mas não é. Sustentabilidade é isso. Sustentabilidade é com menos fazer mais. Sustentabilidade é o melhor uso possível de todas as rotas, de todos os produtos. A sustentabilidade ela passa por essa economia de forma circular, onde as coisas ficam mais à disposição, de forma menos onerosa. Então, sustentabilidade é isso. Sustentabilidade é você poder ter dentro da sua própria casa todos os seus insumos e ser capaz, né, de produzir sem muita dependência. Então, tudo isso, no século XXI, onde nós estamos, nesse momento, onde a informação é ouro, peguem essa informação para vocês. Usem essa informação que o Paulo está trazendo aqui, usem da inovação que essa empresa trouxe na forma de se pegar algo muito antigo. A cama de frango é algo que existe desde que existe o frango. É absolutamente, absolutamente antigo. Mas a forma de se fazer, essa é a inovação. Então, a gente não, desculpa te interromper, a gente não usa cama de frango. A gente usa o esterco puro. Não vem com a palha. A proporção o que a gente, o carbono que a gente traz para isso é da serragem. Então a gente tem um X% de esterco de galinha puro. Não é a cama. A cama vem com palha, vem com um monte de coisa que... Então, mas eu ia chegar lá. Hoje a cama de frango ela é aceita no mundo orgânico, dependendo da cama de frango, ela ainda é aceita. Mas não é o melhor. Não. Porque ela substitui o fertilizante bovino, né? Mas não com qualidade, porque o bovino ainda vem com muito dejeto, com muito traço de química do que o gado consumiu ali no próprio manejo. Já a cama de frango, ela é menos maculada e o que você faz está acima disso. Então, eu quis trazer a cama de frango, que é algo que ainda alguns produtores usam. Mas acima da cama de frango, você tem uma qualidade superior, onde o sistema que essa empresa fez, que a Chinfértil trouxe e inovou, na forma mecanizada de como mexer nisso, de como homogeneizar isso e trazer essas medidas de forma adequada para você colocar no seu solo, seguindo as instruções do uso do fornecedor, que é a Chinfértil, você vai ter um aumento na sua produção. E isso é um fato que, se não fosse isso, essa empresa teria fechado. Tá? Essa empresa não teria por que existir. Ser mais um no meio de um monte não é vantagem. Fazer a diferença no meio de um monte, esse é o negócio que nós estamos apresentando aqui. Eu tenho certeza que daqui a 10 anos, quando a gente vai bater 5, 3, 2, 5, tanto faz, daqui a algum tempo, quando a gente vier conversar, eu tenho certeza que você já vai estar me falando de mais 3 ou 4 produtos, você já vai estar me falando de uma superprodução. Hoje, qual a capacidade produtiva de vocês? Cada lote nosso, a gente produz 20 toneladas. Para cada lote. Cada lote. Eu te mandei as fotos, né? Aquele tanque enorme. Sim.
são 20 toneladas. Sim. Mas a gente já está com espaço preparado para mais 2 tanques daquele. Então, isso o tempo para curtir, né, o esterco, a gente não faz esse curtimento da maneira tradicional, né? A gente usa bactérias para acelerar esse processo. Então, em vez de demorar aí meses, a gente faz em 40 dias, 30 dias. Então, a gente está fazendo aí uma média, a nossa capacidade é umas 20 toneladas mês hoje. Tá. E a ideia de subir essa produção, como é que estão os planos para o futuro? Então, a gente quebrando essa barreira de entrada que eu te falei, dessa cultura das pessoas ainda acharem que isso queima as folhas, e fazendo esse trabalho em campo, eu acho que para o fim do ano, até o primeiro semestre do ano que vem, a gente já está com uma produção duplicada ou triplicada disso. A gente já está bem, o andamento está bem legal, já tem pessoas aí testando, já gostando, já comprando. A gente está, como eu disse para você, bem dizer, iniciando essa cultura esse ano, que a gente está botando a cara mesmo, a produção, indo para cima e levando para as pessoas conhecerem, porque ainda é uma barreira forte desse conhecimento. Não é todo mundo que tem esse conhecimento. Poucos têm. Os produtores têm o conhecimento daquilo que eles fazem, como eu te falei, há décadas, que tem aquela cartilhinha, né, como a gente aprendia no colégio. Tem a cartilhinha, a gente ia pelaquela cartilhinha. Se bem que hoje, a agricultura está assim, desenvolvimento de máquinas e tudo mais está um absurdo. Mas em relação ao cultivo, ainda tem algumas barreiras que a gente está quebrando aí. Paulo, você sabe que você falou dos produtores, da cartilha, tal, fazem como fazem há muitos anos, mas eu vou te contar pela minha própria experiência como produtor. Eu tenho lá um caboclo que toma conta da minha roça, e é um dos caras mais curiosos que eu já vi. Ele está sempre buscando alguma coisa que possa ajudar, auxiliar ele na maior produtividade, menos perda, onde ele tenha que capinar menos, sem ter que usar um produto que agride o solo ou o alimento. Então, o que você está falando para os produtores, Paulo, saiba, é música. Essa nossa conversa com um produtor que quer ganhar aumento na sua produção, que quer diminuir o custo dela, o que você está falando é música, meu irmão, porque a grande dificuldade na roça é que você tem todas as limitações, tem a limitação do solo e do tempo, o que é muito bom. O solo está cheio de propriedade e o tempo está aí, disponível para cada um de nós. O problema é que todo dia o mesmo tempo e a mesma quantidade. E aí, se ele não souber otimizar tanto o tempo dele quanto a terra dele, ele não consegue aumentar a produção. Então, ele faz sim os testes. Eu sei porque eu fiz muitas vezes, eu vejo meus vizinhos fazerem, bato papo com produtores, e muitas vezes, esses produtores, às vezes, quando estão na feira, ou quando têm a oportunidade de se encontrar, a discussão é sempre a mesma. O que você tem usado que está dando resultado? Como é que foi tua produção esse ano? Você ganhou ou perdeu? Como é que estava o preço? Ou seja, isso que você está falando é música, e os produtores que estão me ouvindo aqui, eles sabem do que eu estou falando, eles têm essa certeza. Inovar não é fácil, mas a curiosidade do produtor em trazer uma melhora, tanto de qualidade do seu alimento, porque depois isso se reverte no bolso também. Sim. Se você, no mesmo tempo que você plantou, mesma área que você plantou uma produção maior, reflete no bolso. O mesmo tempo que você usou, mas menos nocivo, reflete como qualidade de vida. Eu sei porque eu já visitei inúmeros produtores, já vi várias conversões, já ouvi todo tipo de história. Cada vez mais, o produtor mais antenado, ele migra, ele sai. E essa teoria do pouquinho que eu falei agora há pouco é uma coisa que tem acontecido constantemente, e os produtos eles têm ficado cada vez mais livre de agrotóxico. Vai chegar o momento que ele será 100% livre, mas ele parte disso que você está falando. Ele parte do momento que a pessoa faz uma escolha diferente, banca uma escolha diferente e busca um resultado diferente, sem dúvida. Agora, se essas pessoas que estão nos ouvindo e que pararam para nos ouvir aí nos últimos 45 minutos, vocês podem ter certeza de uma coisa:
Que vale a pena inovar, vale. Que vale a pena testar, eu não tenho dúvida. Que vale a pena você fazer esse teste com esse produto para que você, de forma bem orientada, seguindo as instruções aí que o Paulo está colocando, não haverá perda, muito pelo contrário. O que vai haver é um aumento na sua produção, uma melhora na qualidade do seu solo, e isso é importante, porque recompor solo não é barato, né? Para você fazer as rotações, para você trazer esse solo com uma capacidade produtiva normal, regularizar esse solo não é barato. Agora, se você mantém esse solo de forma ordenada, se você mantém esse solo, no mínimo, mantendo as características e renovando ele cada vez mais, você vai ter um solo absolutamente produtivo, você vai conseguir fazer a sua rotação, você vai conseguir ampliar a capacidade produtiva, né, na hora que você for colher. Na hora que você for colher. É óbvio que nenhum excesso, todos os excessos são desequilibrantes. Né? Se você coloca muito produto, você mata. Se você tomar muita água, você consegue realmente colapsar o seu organismo se você tomar hoje 11 litros, 12, 15 litros d'água. Ou seja, tudo em excesso é desequilibrante, é óbvio. Se isola, a verdade. Então, quando você tem um relato isolado de que aquilo queimou, sem dúvida nenhuma, a primeira questão é: você usou direito o produto? Né? É como você falar assim: olha, esse remédio para dor de cabeça é uma maravilha, toma 30. Né? Então, quando você me descreveu essa cena de que a pessoa reclamou que queimou, aí a minha primeira pergunta... Não, ela falou que não pode usar porque queima. Não queima. O nosso produto não queima. Queima é aquela compostagem que você faz lá no seu sítio e não virou direito, ficou mais para cá do que para lá. Oi? É simples. É muito simples. Tem produto, por exemplo, para queimar verrugas. Se você colocar no olho, você fica cego. Não é o quê, é o como. Então, mas você vê uma pessoa dessa, numa convenção desse nível, falando esse tipo de coisa, é a falta de informação, né? Total. Né? É a má formação. E, na verdade, eu vou ser bem franco com você, Paulo. Existe hoje no mundo um negócio chamado contra-informação e desinformação. Infelizmente, sim, os valores foram alterados e eles têm sido cada vez mais, infelizmente, e eu rogo para você que está me ouvindo, parar com as alterações de valores. Não, mas isso está incrível. E nós estamos vivendo aí, infelizmente, uma grande crise de valores. Né? E um fato isolado não fala por si só. Eu não tenho a menor dúvida em levantar a bandeira do orgânico e não polarizando contra a indústria dos fertilizantes, dos inseticidas, dos cidas da vida. Tudo tem o seu momento. Para tudo há um momento. Mas o momento que a gente vive é o momento de buscar despertar cada vez mais a nossa consciência para algo melhor. Para que o planeta inteiro, na sua evolução, tudo faça um upgrade. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Assim, não dá que nem... Né? Por exemplo, a gente não precisaria usar combustível fóssil. Por que usamos? Não. Ignorância. Você pega o hidrogênio, com 1 litro, você roda 1000 quilômetros. Por que os caras não fazem? Então, será que é conveniente isso? Por que a gente ainda usa o combustível fóssil? Por que a gente ainda usa a energia através dos cabos e fios? Né? O Tesla veio aí há 50 anos atrás, 70 anos atrás, e deixou tudo escrito. Não, é mesmo porque nós temos o álcool. Eu já não precisaria mais de gasolina. Né? Então, você tem o álcool, você tem o etanol, você tem o diesel, você tem a energia limpa, você tem o hidrogênio. Sim, sim. Você tem... Inclusive, eu estou ouvindo falar de um movimento forte de captação do sol, né, das placas solares fotovoltaicas. Então, eu conheci uma pessoa que ele está instalando na sua propriedade. Você faz uma mini usina, né, praticamente. Você pega o que você precisa para a sua propriedade, o excedente você joga na rede. E você ganha o excedente que você joga na rede. Coisa de muito pouco tempo, você não está pagando mais nada. Custo-benefício ótimo,
acabou, zerou, você nunca mais paga energia na sua vida. Então já tem um movimento. Já tá um movimentinho, já ouvi 2 pessoas falando sobre isso, né? Então é uma coisa que está indo também. Cada movimento desse é absolutamente importante, porque por cada vertente a gente caminha para o mesmo centro. Então você vem e faz isso com o fertilizante, vem ele aqui com energia limpa, vem você aqui e faz uma economia reversa, você faz uma economia circular, e tudo isso vai convergindo para um ponto aonde o que se busca, no final, é uma conscientização de uma cadeia inteira, onde se busca uma conscientização da autorregulamentação das coisas e de uma melhora no consumo, que se desde um copo d'água, uma água que tenha um teor de pH maior, né? Desde uma água até um alimento, desde um carro até uma casa, e aí você vai vendo cada vez mais os engenheiros construindo, fazendo águas de reuso, usando iluminação natural nas residências, usando materiais menos nocivos na sua elaboração, na sua confecção, e aí você tem a engenharia dos alimentos, como nós estamos falando, você tem a engenharia da parte de energia, que foi aquele estudo que você colocou, aquele estudo que você traz. Olha, maior consumo de água em 50% até 2030, mais 40% de energia e uma produção que deve ser incrementada em mais 35% de alimento. Ou seja, para que a gente possa suprir essa demanda mundial, a gente tem que ter mais consciência. Né? A gente não pode se destruir, né? Porque senão nem todos chegam. Né? E se a gente matar a galinha dos ovos de ouro, se a gente matar o consumidor com produtos que matam, não vamos chegar em lugar nenhum. Né? A gente conseguiu alimentar a população mundial porque ela reduziu de 8 bi para 2. Mas como é que eles morreram? Deu muito câncer, deu muito trabalhinho, deu doença, não foi bom. Mas, nós estamos suprindo a população mundial, porque agora ficaram 2 bilhões, e com isso a gente dá conta. Desculpa. O que a gente tem que ter é um grau de consciência um pouco maior, sabendo que o nosso corpo, ele é o nosso templo. É o nosso templo. E no nosso templo a gente deve dar e levar o melhor. E aí, quando você se dá o melhor, quando você devolve melhor, é uma troca igual a gente falou algum tempo atrás. Como diz um amigo meu, Banco do Brasil, bom para todos. Exatamente. Para você ver, nossa fabricação a gente não tem resíduo nenhum. Eu não tenho churume. Então, o esterco não fica lá. Quando você vai fazer a sua compostagem, você tem um churume, né? Que vai embora, né? Que aquilo lá não serve para nada, a não ser para fazer a porcaria lá. Nós não temos isso. Por quê? Como a gente incorpora tudo, a máquina está sempre lá airando, mexendo, fazendo, não ocorre a produção de lixo. Então, nós não temos resíduos. Eu quero usar um exemplo mal comparado com você. Quando começou a história dos genéricos, há muitos anos atrás, uma das questões que eles trouxeram na época, e que com certeza a indústria farmacêutica deve ter vencido, é o seguinte, que algumas indústrias de menor porte não tinham a capacidade de produzir determinados produtos, porque elas não tinham as máquinas que pudessem dar a qualidade daquele remédio. Então eles diziam assim, que a formulação até era a mesma, mas a capacidade de produção e a forma de produção não garantiriam que naquela pílula, naquela pasta, conteriam todas as capacidades químicas para que se destinava aquele produto, aquela pílulazinha. Porque aí, na forma de manusear e na forma de mexer, aquilo não homogeneizava de tal sorte como que aquele genérico ficaria igual ao produto original. Que sim, os princípios básicos todos estavam ali, mas a forma não era a mesma. E eles diziam que as indústrias mais pesadas, eu não vou falar o nome de indústria nenhuma aqui, mas que essas indústrias, por força financeira, tinham as melhores máquinas e que essas empresas pequenas que estavam entrando aí no mundo orgânico, no mundo genérico, não tinham. E isso foi um problema de barreira lá atrás, no início, quando essas pessoas lançaram o genérico. O que você está me dizendo é o seguinte, é que vocês têm uma empresa e a capacidade de transformação, de homogeneização do seu produto
é o que faz toda a diferença no É o resultado. que faz toda a Então, eu diferença. fiz uma analogia. É exatamente isso, não? Exatamente isso. Exatamente isso. O nosso processo lá, ele é 100% aproveitável. Né? Todos os macros, micros, nutrientes são todos aproveitados. Não tem desperdício de absolutamente nada. E como eu te falei, todo lote de fabricação, para a gente ter um mapa, a gente precisa fazer uma análise daquele lote. Então, o lote está pronto, pega-se uma amostra, vai para o laboratório, ele faz uma amostra e volta com todos os valores para a gente. E mesmo porque para a gente controlar, né? A gente precisa ver. Se por um acaso acontecer de dar alguma coisa errada, a gente já, opa. O que é legal do que vocês estão ouvindo aí, isso chama-se transparência. Transparência é algo que o planeta, é algo que todos nós devemos buscar constantemente, porque é um direito que cada um de nós temos. Transparência, direito à transparência. Paulo, parabéns. Parabéns pelo desenvolvimento do seu produto. Parabéns pela empresa que vocês criaram. Eu desejo que vocês multipliquem esses resultados por 10%, por 1.000, que vocês atinjam aí 5, 10, 15, 20% da nossa população, que vocês façam a diferença no nosso país, que vocês façam a diferença em cada roça que vocês entrarem, que vocês façam a diferença na vida de cada produtor. Paulo, nós estamos chegando perto do fim, e no perto do fim eu faço a seguinte pergunta. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo ao vivo e para quem vai nos ouvir nas redes, nas nossas plataformas que divulgam informação de qualidade. Eu queria que você deixasse um recado. Eu queria que você deixasse aí alguma coisa de dentro do seu coração para fora, para que as pessoas pudessem te ouvir e que esse seu conselho, esse seu desabafo, que ele chegue na hora certa, para a pessoa certa que precisar te ouvir, para que ela tenha um grande estímulo de mudança. Então, eu abro o microfone agora para você, Paulo, deixa você à vontade para deixar sua mensagem final. O que eu, assim, aquilo que a gente discutiu, né? O que eu gostaria mais é que as pessoas buscassem mais informações sobre, né? Sair da cartilinha lá e falar, não, peraí, tem isso aqui, vamos experimentar, vamos ver, vamos fazer, vamos ver o que acontece. Sair um pouco da caixinha, né? Experimentar coisas, ainda mais nós estamos rumando para um país, para um mundo sustentável, né? Então, acho que vale a pena, não só por mim, mas por outros que também estão aí batalhando no segmento para a gente ter uma vida melhor, né? Comer alimentos mais saudáveis, ter uma vida mais bacana, diminuir aí esse carbono todo, fazer uma coisa mais legal. É isso só, assim, quebrar um pouco a barreira, deixar, né? Vamos ver um pouquinho disso, vamos pesquisar, vamos experimentar. Sim, a gente está aqui disponível, não vai ter custo nenhum, como eu te falei, a gente vai, faz a experiência, tudo tranquilo. O que a gente quer aqui é melhorar o custo do orgânico, né? O custo-benefício do nosso produto, eu acho que é excelente. Vai diminuir o custo para o produtor, e, como eu te falei, no manejo, no valor que ele pega, nas coisas que ele gasta hoje. Isso eu tenho total certeza, né? Só contactar a gente vai, conversa e faz, e ele vai ver mesmo. Qual que é o site de vocês? Fala para mim aí, qual que é o site de vocês? É Xinfertil, Xin, fértil, tudo junto, .com.br. Xin em mandarim significa novo. Que legal. Por isso que a gente colocou, que um dos parceiros é chinês, né? Então a gente pôs Xinfertil, que significa novo. Então é uma coisa que é nova, não muito nova, mas as pessoas não têm tanta informação quanto eu gostaria que tivessem. E a gente também está fazendo esse papel de esclarecer, né? Não estou só vendendo meu peixe. Você não é obrigado a comprar de mim. Mas a gente vai lá, faz experiência, vê, testa, gostou? A gente senta, conversa. O que eu quero é ter uma vida mais saudável, como muita gente quer, né? Perfeito. Por isso que a gente entrou nisso, porque a gente quer melhorar, né? Para ser mais um na multidão, como você falou, monto alguma coisa aí, sei lá, vou vender um cafezinho. Não é o intuito da coisa. A gente viu que é um mercado muito bacana. Se você, assim como o Paulo que está nos ouvindo, também deseja isso, também deseja uma vida mais saudável, também deseja que haja ganho constante, tanto na produção quanto no
seu dia a dia. Esse tempo que se perde não volta, né? Essa economia que se faz se transforma no final na sua produção. Então, se você conseguir, faça o teste, mergulhe um pouco no produto e depois escreve para a gente aqui, escreve para a Chinfértil, e traz aí a tua informação. Informação para nós é tudo. Informação para nós é como luz, né? Tudo que você traz de novidade, tudo que você traz de uma nova informação, esse é o objetivo dessa rede, esse é o objetivo desse grupo, esse é o objetivo das pessoas que a gente entrevista aqui todas as sextas-feiras, para que elas tragam uma nova informação, para que você tenha uma nova base de decisão. Então, pega essa informação que o Paulo te trouxe hoje e veja o que você consegue transformar na sua vida. Bom, quase meio-dia, eu agradeço a todos vocês que agradeço. Que entraram aqui, dedicaram o seu tempo, que se prestaram a nos ouvir. Eu agradeço profundamente a cada um de vocês. Sexta-feira que vem, no mesmo horário, tem mais uma live trazendo mais um assunto, mais uma novidade, trazendo mais informação de qualidade para que você tenha uma boa base de decisão. Paulo, muito obrigado por esse bate-papo. Muito obrigado a todos vocês que nos estiveram aqui, nos prestigiando. Eu desejo a todos vocês um bom final de semana, uma boa restinho de sexta-feira. Semana que vem tem mais. Paulo, muito obrigado a todos vocês. Beijo a todos. Um abraço. Abraço.